Diabo ou Satanás é a personificação do mal, o senhor das trevas que está por trás de toda a maldade do mundo. Bom, pelo menos é isso que nós crescemos ouvindo falar. Mas e se eu te disser que isso tudo pode estar errado? Você sabia que na própria Bíblia não tem referência nenhuma de Satanás como um super vilão, príncipe dos demônios? E que tudo isso pode na verdade ser apenas fruto da má interpretação, da interpretação errada de pessoas antigas que os líderes religiosos seguem até os dias de hoje e a gente acredita. Pra gente entender melhor esse assunto, precisamos embarcar numa viagem rumo ao passado do antigo povo hebreu. Para entender isso, nesse vídeo eu convido você a ir comigo nessa empreitada, vasculhando e rastreando um pouco a história do conceito de Satanás para a gente entender como ele surgiu e se realmente ele existe como um ser, como uma entidade maligna. Fazer uso da história para aquilo que ela existe, para que a gente consiga estudar o passado e entender o presente. Topa vir junto comigo nessa empreitada? Então bora pro vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Renato e esse é o canal Saber Mais. Se você gosta de história e de aprender um pouco sobre conhecimentos que não são divulgados na grande mídia, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Quero deixar aqui um recadinho para você que assiste os vídeos aqui do canal. Já lançou a nossa nova plataforma, onde ensinamos o conhecimento milenar da alquimia que tentaram esconder da humanidade durante séculos. Vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Acesse esse link para você entender um pouco mais, se você tiver curiosidade de entender um pouco mais sobre o que é alquimia, beleza? Deixa aquele like para me ajudar a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas e é isso. Sem enrolação, se acomoda, fica confortável e bora pro vídeo. Para a gente entender esse conceito e o tema, o assunto desse vídeo, precisamos ir diretamente a fundo às origens do povo hebreu, ao Velho Testamento da Bíblia, que foi escrita, que foi vivida, onde tem as histórias do povo hebreu, contando um pouco da história de Israel, dos primeiros povos ao domínio romano, que é a história narrada no Velho Testamento da Bíblia. Vamos falar um pouco do povo hebreu, que é o povo que no futuro se tornou judeu e fundou o judaísmo. Se você quiser entender como os hebreus se tornaram os judeus e fundaram o judaísmo, vai ter um vídeo na tela final desse vídeo aqui, que eu já fiz um vídeo sobre isso. No Velho Testamento da Bíblia é onde aparece pela primeira vez no mundo a palavra Satanás, que em hebraico é Satã. Satanás é a tradução da palavra Satã, que tem origem bíblica. Porém, no Velho Testamento da Bíblia, essa palavra tem um significado diferente daquele significado que nós aprendemos. Satã, em hebraico, significa acusador e adversário. Só isso. No significado da palavra, sua raiz etimológica, o significado de príncipe dos demônios, e também não é um nome próprio. Ele é um título que pode ser dado a qualquer pessoa. Eu posso chamar um adversário meu de Satanás. E prova disso é em 1 Samuel, capítulo 29, versículo 4, quando o rei Davi, ele é chamado de Satanás pelos filisteus. Os filisteus chamam o próprio rei Davi de adversário. E a palavra em hebraica usada pelos filisteus é Satã, como você pode ver aí na tradução da Bíblia. Essa história do rei Davi acontece mais ou menos lá em 1040 a.C. Alguma coisa fez o conceito de Satanás evoluir para isso que eu falei ao conceito que nós conhecemos hoje de príncipe dos demônios, chefe de demônios, anjo caído, líder maligno e personificação do mal. E é isso que nós temos que entender. Porque, pessoal, o conceito de Satanás, como tudo no mundo, tem uma história. E através do estudo da história nós conseguimos entender e chegar cada vez mais próximo da verdade. Sempre deixando de lado o que é muito importante, nossas crenças religiosas que nos fariam ter opiniões e conclusões distorcidas da realidade. Quando continuamos essa análise, pegamos o texto de Jó, onde a palavra Satanás aparece, e agora ela aparece em um contexto um pouco diferente. A partir de Jó e no texto de Zacarias, por exemplo, Satanás sim aparece como um ser, um anjo. Esse anjo em Jó e em Zacarias não é o príncipe das trevas, o líder dos demônios, o ser malévolo da humanidade que causa todo o mal do mundo. Em Jó ele aparece como um ser divino, um anjo que
trabalha para Deus. Ele aparece junto a outros anjos em um tribunal e é como se esse anjo fosse chamado de Satanás porque ele era o acusador. Ele tinha um cargo. Nós não podemos ouvir ou ler a palavra Satanás e associar com a figura que nós temos em mente de Satanás, com aquele homem vermelho de chifres. Isso é um conceito que surgiu só depois do cristianismo. Nesse momento da história, o conceito de Satanás era apenas isso que eu falei para vocês, um de acusador, um anjo que era um acusador. Sempre que vamos fazer uma análise histórica, não pode nunca ser deixado de lado, que é o quê? O contexto histórico. O contexto histórico dessa época não era o de Satanás, como um anjo maligno, vermelho, de chifres e tudo mais. Assim como no livro de Zacarias, onde Satanás aparece de novo como um promotor, acusando o sumo sacerdote Josué de um crime. Um promotor é um exemplo, é uma figura, um anjo que está indicando ali que Josué fez um crime. Não necessariamente aqui, esse anjo era o mesmo anjo de Jó, não se sabe. É muito possível que eram dois anjos diferentes que estavam tendo o mesmo título, o mesmo cargo. Ou pode sim ser o mesmo anjo com esse cargo. Nós não sabemos. E não tem como saber. Quem diz que é o mesmo é mentira. Está interpretando e tirando conclusões sem base alguma, por puro achismo. E aqui, pessoal, acontece algo bem curioso. Quando o conceito de Satanás começa a aparecer como um anjo, esses textos foram escritos após o exílio dos judeus na Babilônia, período do Segundo Templo. Tudo bem que Jó conta uma história anterior, antiga, Zacarias também, só que são textos que foram escritos nessa época segundo a própria historicidade e teologia bíblica. E aqui tem um ponto muito importante que tem que ser levado em consideração, que é o seguinte: vamos agora um pouco falar de contexto histórico e do momento e de como era o mundo nessa época. O reino de Israel e Judá ficava ali na região do Levante, onde hoje é o Estado de Israel, próximo ao Egito, próximo à Mesopotâmia, onde tiveram grandes civilizações e onde nesse momento existiu o Império Babilônico. Em 587 a.C., os babilônios invadem Israel, destroem o Templo de Salomão e boa parte da cidade de Jerusalém, matam muita gente e levam a elite do povo hebreu como escravos para a Babilônia. E com isso, a alta camada dos hebreus, a elite da comunidade hebraica, fica vivendo na Babilônia durante 70 anos, tendo acesso às crenças, costumes e à religião dos babilônios. Depois desse tempo, em 538 a.C., o Império Babilônico foi invadido pelos persas. Ciro o Grande, liderando os persas, invade a Babilônia, derruba o Império Babilônico e ele liberta os hebreus. Os hebreus saem da Babilônia, voltam para o antigo reino deles e voltam a povoar aquelas terras, voltam então a construir o Segundo Templo e reconstruir a cidade. Porém, nesse momento, a elite hebraica, todo o povo hebreu, eles eram vassalos, eles eram um povo dominados por outro povo, eles eram parte de um outro governo, digamos assim. Eles eram parte do Império Persa, que se expandiu e se tornou uma potência, o maior império do mundo naquela região. O povo hebreu começou nessa época a ser conhecido como povo judeu, porque era o povo da província da Judéia. Era assim que os persas chamavam quem morava naquela região. E olha que interessante, foram 200 anos onde os judeus ficaram sob domínio dos persas. Os persas tinham uma religião que existe até hoje. São um povo que vem ali da região do Irã e naquela época existia já uma religião chamada zoroastrismo. O zoroastrismo existe até hoje e é praticada até hoje em dia. Existem evidências de que o zoroastrismo influenciou a religião judaica. E é nesse momento que os judeus começam a escrever textos, e inclusive o texto de Jó e Zacarias, e o conceito de um Satanás como um anjo começa a aparecer por conta da influência do zoroastrismo. Existem evidências históricas que mostram isso, eu vou te mostrar agora. O zoroastrismo ensina que o ser divino Ahura Mazda é um ser bom que está em uma batalha eterna contra outro ser mau chamado Angra Mainyu. Olha só o que o zoroastrismo acredita: forças do bem e forças do mal. Nessa época começa a aparecer nos textos hebraicos um demônio chamado Asmodeus, que aparece no livro de Tobias como um ser perverso e maligno. Asmodeus tem a mesma raiz etimológica do demônio Ashmadaiva do zoroastrismo, e isso não é
coincidência. Segundo muitos historiadores e teólogos, é uma evidência clara de que o zoroastrismo influenciou na teologia e na forma dos judeus de ver o mundo. A história de Tobias é muito anterior a esse período, sim, porém ela foi escrita nessa época. Muitos textos que estão na Bíblia começaram a ser escritos após o exílio babilônico, tirando aqueles 5 primeiros, o Pentateuco. A maioria dos textos do Velho Testamento foram escritos somente depois do exílio babilônico, então somente depois da época do zoroastrismo ter influenciado a religião judaica. Podemos ver isso, esse conceito de bem e mal surgindo e esse conceito de anjos agora surgindo em textos que estão na Bíblia e também em textos que não foram para a Bíblia, como os pergaminhos do Mar Morto, como no texto Regra da Comunidade diz que Deus criou os espíritos da luz e das trevas. Um outro texto se refere a um anjo das trevas que desvia os filhos da luz, chamado Belial, que lidera um exército de anjos. Porém, são textos que não entraram depois no cânone bíblico dos judeus, na Bíblia hebraica. É só um exemplo que eu estou te dando para você ver evidências de que esse conceito de forças do bem e forças do mal foi surgindo no povo hebreu e judeu depois da influência zoroastra. E os pergaminhos do Mar Morto e também alguns outros pontos de textos judaicos mostram que nesse período começou a aparecer exatamente essa noção de forças do bem e forças do mal, que é uma influência do zoroastrismo. E é nesse contexto que Jesus nasceu, cresceu, foi educado, aprendeu coisas e fez seu ministério, foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitado. É o contexto histórico onde o cristianismo surgiu dentro da comunidade judaica. E logo depois da vinda de Jesus, várias seitas do cristianismo, várias vertentes do cristianismo começaram a surgir. Hoje a gente só conhece uma que se transformou em várias, mas antigamente tinha mais ainda. E cada uma delas fazia interpretações diferentes dos antigos textos judaicos e hebraicos. E isso com certeza influenciou os escritores dos textos que compuseram o Novo Testamento, que na verdade contam a história da vertente do cristianismo que Paulo ajudou a construir, que depois se tornou a religião oficial do Império Romano e consequentemente a Igreja Católica. É nessa época que a palavra hebraica Satã foi traduzida do hebraico para o grego. Ela foi chamada de diabolos. É daí que vem a palavra diabo, que de novo, no seu significado original, significava apenas acusador ou adversário. Porém, essa palavra começou a ser usada pelos escritores do Novo Testamento para identificar um ser maligno, um supervilão, uma entidade que era o oposto de Deus, um adversário de Deus, que estava tentando Jesus no deserto, que provocou Judas e fez ele trair Jesus. E outros cristãos primitivos atribuíram a ele até a capacidade de gerar doenças nas pessoas, de dar origem a doenças. E o conceito de Satanás, diabo, começa a crescer daí então. E isso tem a ver e muito com a interpretação dos cristãos daquela época de textos hebraicos, levando em consideração um contexto histórico totalmente diferente da raiz original da palavra Satã. Até porque, pessoal, não tinha Bíblia naquela época, uma pessoa não tinha como consultar, então dá para entender eles interpretarem errado. Então assim, se eu naquela época tivesse uma conclusão e começasse a falar isso para as pessoas, era nisso que as pessoas iam acreditar, elas não teriam como consultar. E o pior ainda é que é o seguinte, os apóstolos, inclusive Paulo, começaram a divulgar o cristianismo, espalhar o cristianismo para além do povo judeu. O cristianismo começa a entrar no mundo grego, na religião grega, dentro da religião do politeísmo romano, em várias culturas diferentes, e as palavras, elas foram surgindo como diabolos e foi se perdendo o seu significado antigo de Satã e ganhando agora o diabo como um ser físico dentro da imaginação das pessoas daquela época. Elas começaram a ver o diabo dessa forma, porque era isso que os líderes cristãos daquela época diziam a eles. Os líderes cristãos daquela época liam os antigos textos hebraicos, faziam interpretações com a visão de mundo que eles tinham. No ano 100 depois de Cristo, liam um texto de 500 anos atrás, via a palavra Satã e associava aquilo a um ser maligno, um demônio, que era o conceito que ele tinha. Naquela época, Satã era usada para um contexto e ele estava usando para outro nesse momento e passando esse conhecimento de outra forma, como se fosse um telefone
fone sem fio. Da mesma forma que, infelizmente, um monte de líderes religiosos fazem isso atualmente. E é triste ainda ver quando o líder religioso, ele é teólogo, historiador e segue esse tipo de filosofia porque eles são historiadores e estão deixando de lado isso que eu falei para vocês para acreditar no que a religião diz. Pois infelizmente é aquilo que eu digo. Quando temos uma religião, nós somos meio que quase obrigados a acreditar até aqui, onde a religião diz, e daqui pra lá é mentira, porque não é o que a minha religião acredita. E infelizmente, a maioria dos líderes religiosos, historiadores, teólogos ou não, fazem isso. Quer um exemplo? Eu te provo isso. O nome que deram pra Satanás. Dizem que é Lúcifer, não é verdade? Isso não tá na Bíblia. É uma outra interpretação, e na verdade, isso não é nem interpretação, isso é especulação. E vem de Isaías, uma história de mais ou menos 500 anos antes de Cristo, onde o profeta Isaías, em capítulo 14, versículo 12, lamenta ironicamente a queda de um rei e diz: como é que você caiu do céu, estrela do amanhã, filho da aurora? Essa palavra estrela da manhã é uma referência ao planeta Vênus e foi usado pelo escritor daquele momento para comparar a queda do planeta Vênus, que surgia como uma estrela no céu sempre antes do amanhecer, comparando isso com a queda de um rei terreno, um rei possivelmente babilônios, dizem. Essa palavra na Vulgata Latina, estrela da manhã, foi traduzida como Lúcifer, e os católicos da época começaram a acreditar que esse era o nome de Satanás. Porém, como vocês já viram, na época de Isaías, o conceito de Satanás como um anjo nem existia. De novo, uma interpretação totalmente equivocada que as pessoas seguem sem nem procurar saber cegamente. Com o tempo, pessoal, a igreja foi se consolidando dentro do Império Romano, e depois da queda do Império Romano, em 476 d.C., vários reinos bárbaros começaram a surgir. Ali na Europa, a população germânica começou a povoar aquelas regiões que antes eram do Império Romano, e assim começou a ter uma miscigenação, uma mescla de culturas muito grandes entre os cristãos romanos e os germânicos que tinham a sua própria religião, que era o antigo politeísmo, a crença em vários deuses que tinham vínculos com a natureza, como o deus Odin, como os deuses dos vikings. Isso começou a ser muito perigoso para o cristianismo, para a igreja católica. Os bárbaros estavam vivendo entre os cristãos agora, e para evitar que a fé cristã fosse abalada, eles precisavam dar um jeito nisso, e começaram a demonizar tudo aquilo que não era cristão, chamando essas religiões de paganismo, de pagãos, filhos do diabo, servos do diabo. Começaram então a dar forma a esse diabo, e é assim que começa a aparecer um cara de pele vermelha, de chifres, pé de bode, que são personificações que pegaram de antigos personagens da mitologia grega, como o sátiro, que era associado à pegação, à luxúria, a pegar várias ninfas, algo que para o cristianismo era um pecado. E assim o próprio povo começa a demonizar isso. Colocaram dele o tridente de Poseidon como um símbolo de sua maldade. E o mesmo acontece, pessoal, na forma de escrever os textos do Novo Testamento da Bíblia. Nomes como anticristo começam a surgir, e o anticristo, como eu falei para vocês, na própria Bíblia não aparece como um ser super vilão que irá voltar na Terra, que irá se opor a Deus, se opor a Jesus. Não é um super vilão. Isso é outra interpretação que fizeram, e eu nem vou falar do anti aqui, porque eu vou deixar para outro vídeo, senão esse aqui vai ficar muito grande. Mas se você pegar a primeira e a segunda carta de João, que é quando a palavra mesmo anticristo aparece, você vai ver que não tem nada de um super vilão. É uma categoria de pessoas que eles não gostam, que segundo eles são pessoas malignas. Infelizmente, ao longo de muito tempo, foi usado esse discurso para os inimigos, para aqueles que a igreja acreditava como seus inimigos, para as pessoas acreditarem, são anticristos. É por isso, inclusive, que a Bíblia foi proibida durante boa parte da Idade Média. Durante quase 1000 anos, a Bíblia era proibida para os cristãos. Sabia disso? Que a igreja proibia a Bíblia? Porque se os cristãos tivessem acesso e lessem, eles iriam perceber que Satanás disso tudo não é o que eles estavam falando. É apenas uma interpretação de antigos cristãos e líderes da igreja católica que influenciou na forma de conduzir a religião, passar ensinamentos às pessoas, que infelizmente está na nossa sociedade até os dias de hoje. Foi uma forma de se proteger do cristianismo, se proteger, diabo, inferno. Se você não fizer o que eu, cristão, estou dizendo, você não será salvo. E assim as pessoas tinham medo e não desrespeitavam a fé cristã, que por acaso se tornou
tornou tão poderosa a Igreja Católica na Idade Média que chegou a equiparar o poder aos próprios reis europeus. E o medo do diabo, um ser que nunca existiu, perdura até hoje na humanidade. E agora sim você realmente conhece o diabo, a história e evolução de Satanás, do conceito Satanás. Então, como Lúcifer se transformou em Satanás? Você já sabe, é uma interpretação errônea. Nem na Bíblia aparece o nome Lúcifer. Então, quando você vê vídeos com títulos de teólogo explica sobre Satanás e não fala sobre isso que eu estou dizendo, desconfie, pessoal, porque eles não estão levando em consideração contexto histórico, tudo para legitimizar o que ele está falando. E aí tentam explicar por que Deus criou o diabo mesmo sabendo de tudo, e por que o demônio ainda não foi destruído, por que Deus libertará o Satanás após 1000 anos, como ficará quando o anticristo chegar, interpretações para a vinda do anticristo, e o povo adora porque acredita, porque tem medo, porque foi ensinado assim desde que nasceu e não busca conhecimentos para tentar entender. Eu sou esse cara, eu ficava vendo vídeos sobre isso, ó, pra caramba, acreditei em diabo a vida toda, até estudar um pouco de história, e assim você já começa a perceber que tem coisas erradas em tudo o que nos contam. E claro, pessoal, isso não significa que seres malignos não existam, até porque eu acredito bastante em demônios, em espíritos ruins, em seres do mal. Porém, um ser super supremo que é o opositor, o antagonista da bondade, isso não existe. Afinal, a maldade, ela pode ser produzida por todo ser humano que se afasta da luz, do movimento natural da natureza. E assim, seres cósmicos, seres angelicais, eu acredito que foram para o mau caminho. Agora, não a ponto de se tornar o ser que quer e que vai conseguir se opor a uma criatura divina, a uma criatura da bondade. Um ser único conseguir criar esses trocentos de planetas, de estrelas, de galáxias e a imensidão de coisas que existem no universo, é bem difícil de acreditar. Mais foda que a gente poderia ser, conseguiria entender perfeitamente tudo que a gente tinha que fazer para levar a nossa vida para o progresso, essa pessoa incrível que conseguiria entender o seu lugar no mundo, a área que você tem que entrar para estudar na faculdade, conseguiria ter ideias de projetos, de soluções e ter entendimentos e conseguir ver planos para você levar a sua vida para frente, e a pessoa que consegue fazer tudo isso e também realizar, construir, concretizar. Tudo isso passa por ensinamentos onde a gente consegue se transformar e ter essa pessoa incrível que nós poderíamos ser funcionando na gente. E a alquimia é um conhecimento que ajuda a gente a entender isso, um conhecimento que dá para nós uma sabedoria, faz a gente olhar para nossa vida e entender tudo que nós estamos fazendo de errado, que está atrapalhando a gente de ir em direção ao progresso, de ser essa pessoa incrível. Hoje, como eu disse para vocês, eu estudei esse conhecimento e hoje ensino por um valor mínimo, bem barato, R$ 36,90 no mês você consegue aprender esse conhecimento. Eu tenho uma plataforma de ensino com os conhecimentos da alquimia, olha ela aí, se chama Transformar Chumbo em Ouro, onde muitas pessoas já são assinantes e estudam esse conhecimento. Vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário desse vídeo para você acessar. Clica no link, você vai cair num site que vai ter um vídeo te explicando muito mais sobre isso e sobre alquimia, beleza? O vídeo de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham curtido, deixe o seu comentário que eu quero saber a sua opinião sobre o nosso assunto de hoje. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e, claro, não se esquece de deixar aquele like para me dar uma força. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham de verdade curtido e entendido esse assunto bem complexo. Agora eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!